Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a volta às aulas nas escolas da rede municipal do Rio. Professora Isabel, o sindicato tomou medidas legais, né, como a senhora explicou, para garantir a segurança dos profissionais de educação. Qual é a expectativa do sindicato e dos profissionais em relação a uma decisão judicial? Bem, em primeiro lugar, nós esperamos que a justiça ela cumpra com o seu papel, seguindo o que os protocolos dizem que deve ser feito nesse momento de pandemia. Porque ao olhar o protocolo e as nossas denúncias, com certeza a justiça, o Ministério Público verá uma grande disparidade entre o que é falado e o que é real. Inclusive, a pergunta do CEP, em todas as audiências, estamos procurando audiência com o prefeito Marcelo Crivella, temos audiências constantes com a Secretaria de Educação, é saber quantos milhões serão investidos na retomada da educação pública, porque serão necessários milhões de reais para a reestruturação das escolas, para a reorganização do calendário escolar de 2021, porque nós já estamos preocupados com o fevereiro de 2021, com o início do ano letivo, sem essas condições garantidas e com o descontrole da pandemia. Então, esperamos que a Justiça, que inclusive fizemos novas inserções em nosso pedido judicial com o último quadro da Covid no Rio de Janeiro, esperamos uma resposta positiva, né? Infelizmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro ela não responde de forma clara ao investimento e à necessidade de acompanhamento da execução desses orçamentos. Não dá para dizer que o protocolo está sendo cumprido, porque temos máscara e álcool em gel. O protocolo é muito além disso. O protocolo sanitário não pode ser uma escolha de um ou outro item, e são essas questões que nós levamos para todas as instituições, e principalmente a fiscalização, porque hoje o sindicato vem cumprindo um papel de fiscalização, um papel que deveria ser feito pela vigilância sanitária, que nos responde com silêncio a mais de 5 ofícios enviados pelo sindicato, dando nome e sobrenome de cada escola que apresenta problemas. Então, estamos muito preocupados com o silêncio também das autoridades, que deveriam zelar para que todos nós estivéssemos com saúde e em segurança. E quando falamos na segurança de professores e funcionários, estamos falando na segurança da comunidade escolar, porque transitam dentro da escola responsáveis, estudantes e, por consequência, seus parentes mais idosos. Hoje nós temos muito pouco, um quantitativo muito pequeno de alunos frequentando as unidades escolares, porque seus pais não autorizaram o retorno, porque têm medo da contaminação e, infelizmente, a resposta que deveria ser dada, que era a garantia para que essas atividades domiciliares fossem feitas, sequer foram apresentadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o que hoje temos, infelizmente, inclusive, é um simulacro de volta às aulas, porque os poucos estudantes que estão indo sem um planejamento, sem um atendimento. Inclusive, a Secretaria de Educação determina que esse aluno pode ser atendido por qualquer professor. Não importa a série, a matéria, a atividade que esteja sendo desenvolvida, há um descompasso entre o trabalho que seria impresso e o trabalho online, com a atividade que ele possa vir a receber dentro da unidade escolar. Então, isso não é planejamento pedagógico, isso não é retomada das atividades escolares que supram o enorme abismo que a pandemia cristalizou entre as redes. E gostaria de dizer que o quadro também não é nada bonito na rede privada, porque, com a exceção de grandes conglomerados, um dos grandes trabalhos hoje do Simpro
tem a ver com denúncias também de escolas abertas com profissionais trabalhando em situações onde o protocolo é ignorado. Casos de contaminação e escolas privadas funcionando normalmente. Então, é um quadro generalizado da rede pública de maneira muito grave, mas que também inclui escolas privadas, e não nos esqueçamos que grande parte das escolas privadas do Rio de Janeiro não são as grandes instituições tradicionais, privadas, os grandes conglomerados. Aliás, inclusive esses, infelizmente, têm uma atitude de negar a existência de Covid nas suas escolas quando a denúncia chega. Então, é uma situação grave que tem a ver, infelizmente, com a concepção que está muito presente de negacionismo, de um conformismo de que é isso, nada pode ser feito e a vida continua como se não estivéssemos passando por uma pandemia que recrudesceu no Rio de Janeiro. Então, a solicitação do sindicato à Justiça é que suspenda essa determinação da Prefeitura de reabrir escolas, é isso? Que suspenda as atividades presenciais, né? Mais uma vez, mesmo os profissionais que estão em greve continuam fazendo as suas atividades remotas, atendendo os alunos, inclusive em algumas escolas, com a proibição. Direções que querem proibir o professor de atender os alunos, fato inédito, né? Quando deveria ser o contrário. Mas nós continuamos a realizar esse atendimento. Professores e funcionários também, secretários escolares, que continuam fazendo todo o trabalho burocrático que uma escola precisa para continuar o seu funcionamento. Ok, obrigada, professora. Doutor Medronho, eu queria trazer aqui alguns números de São Paulo para a gente fazer uma comparação. A Prefeitura de São Paulo aplicou mais de 60 mil testes em professores, alunos e funcionários das escolas antes da retomada das aulas, um investimento de 49 milhões de reais, que detectou que 13% dos testados já teriam tido contato com o coronavírus. Na opinião do senhor, o Rio deveria e poderia ter adotado esse procedimento e agora a gente teria um retorno das aulas talvez mais tranquilo? Sinceramente, não. Esse inquérito, ele dá uma ideia e mostra, mais uma vez, o que eu falei logo no início, que não há imunidade de rebanho. 13% dos testados resultarem positivo, e levando em conta que eles podem estar imunizados contra a doença, significa que a imensa maioria está suscetível ao adoecimento, né? Então, esse investimento, talvez não, certamente seria melhor aplicado nas escolas. Porque o ideal, como a professora Isabel falou, né, é que existe um protocolo, e eu conheço o protocolo da Prefeitura, ele é um protocolo bom. O problema é o cumprimento dele, né? Este é que é o grande problema, né? Prever a testagem dos sintomáticos, ou seja, qual é o teste principal que a gente precisa fazer? É do RT-PCR. Em quem? Em todo mundo? Não adianta também fazer esse teste que foi feito em São Paulo, foi da sorologia, para saber quem já teve ou não Covid. Então, gastou-se milhões de reais num investimento que seria melhor aplicado na reforma das escolas, especialmente aquelas mais carentes. Por outro lado, o que precisaria é um sistema, como a professora Isabel também falou, de vigilância em saúde, para que o indivíduo com suspeita de doença, ele nem apareça na escola, vá direto para fazer a testagem, aí a testagem por RT-PCR. Ele dando positivo, também afastar todos os seus contactantes, que tem lá uma definição do que é um contato de um indivíduo com Covid, ou infectado com SARS-CoV-2. Afastar esse, testar esse. Ou seja, no papel, o protocolo é muito bom, muito interessante. O problema é a sua execução, né? E aí traz muita dificuldade, porque não é, como bem disse a professora Isabel, não é ter álcool gel e máscara. Não basta isso, é necessário
que tenha todo um contexto, uma articulação com a saúde, né, para que essas ações sejam casadas, para que possamos proteger a comunidade escolar como um todo. A gente tem aqui algumas regras, né, que foram divulgadas pela Prefeitura. Eu queria que a professora Isabel comentasse se elas estão sendo cumpridas e se elas são efetivas, se elas dão algum resultado, né? Que os estudantes teriam apenas 3 horas de aula por dia e apenas 4 dias na semana, e durante um dia na semana, que seria a quarta-feira, a escola seria higienizada. Né? Isso tem as turmas também seriam divididas para evitar aglomeração, nem todos os alunos seriam reunidos no mesmo dia na sala de aula. Essas medidas aconteceram, estão sendo cumpridas, ou foi apenas, ficou no papel? No que diz respeito à presença do quantitativo de alunos, sim, até porque nós temos um número muito pequeno se dirigindo às unidades escolares. E, inclusive, nós fazemos a seguinte pergunta: e em relação aos alunos que não se dirigiram às unidades escolares e não estão sendo atendidos remotamente, qual vai ser a responsabilidade do poder público? É dizer que ofereceu e quem não foi é um problema do indivíduo? Para nós, não. Por isso, para a gente, essa medida ela não resolve o grande problema, que é chegar até esses alunos. No que diz respeito à limpeza, depende muito da escola. Nós temos quarta-feira, é o dia da limpeza, mas nós temos escolas que não estão com equipe de limpeza ainda garantido para que esse processo ele aconteça. Como eu te disse, nós temos casos de uma CRE que também estava com problema sem equipe de limpeza. São equipes terceirizadas de limpeza na prefeitura ou são funcionários da prefeitura mesmo? Grande parte, sim, porque há décadas não temos concurso para funcionários de educação desse segmento. Os que existem estão quase todos afastados, porque são idosos, têm comorbidade. Então, são equipes de limpeza terceirizadas. Algumas delas sem pagar os seus funcionários há 3 meses. E muitas delas sem fornecer aos seus funcionários os equipamentos de proteção individual necessários. Então, esse é um quadro muito grave, todos reportados à Secretaria de Educação, e o que há é uma disputa, como infelizmente nós vimos numa das falas de campanha do prefeito Marcelo Crivella, de acusações da prefeitura em relação a essas empresas que repassam o dinheiro, essas empresas não cumprem com o que deve ser feito e, de fato, o que acontece é que a escola que está lá na ponta, ela não é atendida e o profissional, o trabalhador, não tem o protocolo que o garanta, né, sendo respeitado. E poucos estudantes estão, de fato, comparecendo às unidades? Sim, pouquíssimos. Okay. Boa parte das escolas com 5 estudantes, quando a escola está cheia, no máximo 20 estudantes. Entendi, o que não justifica todo um grupo de profissionais ali para um número tão baixo de estudantes, né? E para complicar mais ainda, a gente está no meio de um processo eleitoral do município, né? Se a preocupação fosse o retorno dos estudantes e toda a questão que foi apresentada aqui, não haveria necessidade do retorno de profissionais cujas escolas simplesmente não estão recebendo estudantes. As escolas de educação infantil, os EDIs, creches, que não estão recebendo nenhum estudante, nenhuma criança sequer, têm os seus profissionais cumprindo horário nessas escolas, cujas atividades poderiam estar sendo feitas em casa. Escolas que são de Fundamental 1, que também não têm estudantes. Então, infelizmente, é utilizar a escola para dar um ar de normalidade e reforçar o discurso de que a Prefeitura do Rio está vencendo a pandemia. Qual é o resultado? Creches e EDIs sendo fechados porque professores, funcionários foram infectados nesta retomada. E os alunos sequer estão sendo atendidos, né?
Isabel, agradeço muito as tuas informações, muito obrigada pela participação. Professor Roberto Medronho também, muito obrigada aqui com a gente, agradeço muito a sua participação, obrigada pelas suas informações. Agradeço também você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.